Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, meus amigos. Hoje é exatamente 1º de fevereiro de 2019. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar hoje, iniciando o nosso Evangelho, o livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem 137. O livro é psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel. A mensagem é intitulada O Banquete dos Publicanos. É uma citação de Mateus, capítulo 9, versículo 11. Mateus anotou assim: E os fariseus eram os doutores da lei, tá? Aqueles que conheciam a lei mosaica, que ensinavam e que aplicavam. Vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do mestre entre publicanos e pecadores. Porque dentro da cultura judaica, naquela época, existia um índice de preconceito muito grande e de falsidade religiosa. Então, um mestre judaico, ele jamais iria se sentar para conversar com prostitutas. Ele jamais iria sentar para conversar com os publicanos, os cobradores de impostos. Porque, lembra sempre, toda a Palestina, ela era administrada pelos romanos. E os romanos tinham seus funcionários que trabalhavam na Palestina. E algumas vezes eles contratavam pessoas da própria Palestina. Então, quando o irmão judeu, por exemplo, o Mateus, que é o Levi, que era primo, 2º ou 3º grau do nosso Senhor Jesus, ele se tornou um cobrador de impostos, um publicano. Então, ele era tido assim, excluído. Então, porque é como se fosse assim: tu é um traidor. Porque tu vai recolher dinheiro da gente para estar dando para os romanos, entendeu? Então, existia todo um movimento assim contra que um mestre, um doutor da lei, um homem mestre, pudesse vir a se envolver com prostituta. Então, o fato do nosso Senhor Jesus se envolver com prostituta, isso mostrava assim o quanto ele era pequeno. Porque se ele realmente se respeitasse, ele jamais iria fazer isso. Eu até brinco, é como se de repente você fosse numa zona, essas zonas lá pro centro da cidade, e você me vê sentado conversando lá. O que você ia pensar de mim? Qualquer um de nós ia dizer, aí tem. Entendeste? E na época do nosso Senhor Jesus não foi diferente. Então é isso que eles estão perguntando: como é que o teu mestre aí senta para comer com os publicanos? E aí diz o Emmanuel, até hoje a gente ainda não conseguiu entender esse banquete. Diz ainda Emmanuel: não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revertiu de singular importância, porque foi o momento da ceia, né, que tem até a Santa Ceia, todo mundo tem aquela, acho tão bonitinho, né? Aquela mesa, como é aquele quadro, né, da Santa Ceia, que ela foi o último banquete de Jesus, exatamente, com seus discípulos comemorando a Páscoa, né? Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, trata-se de ágape íntimo e familiar, o ápice do amor, né? Solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores,
partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O mesmo afeto que o nosso Senhor Jesus deu naquele banquete aos seus discípulos, o mesmo afeto ele direcionou aos publicanos ou a qualquer ser. Porque quando eu amo alguém, aqui na nossa condição ainda, eu amo porque tem um porquê. Porque é meu filho, porque é minha mãe, porque é meu irmão, porque é minha irmã, porque é meu esposo, porque é minha esposa, porque é meu fofo, porque é minha fofa. A gente tem um porquê, há uma justificativa. Então eu amo, então esse movimento é troca. É uma troca. O caso do nosso Senhor Jesus, ele está em posse do amor. Quem se aproxima, ele ama. Porque ele irradia amor. Está nele, não há troca, entende? Não há nenhum interesse consanguíneo ou qualquer coisa. A única coisa que ele dá é amor. Ele não sabe dar. A natureza dele é amar. Então para ele não existe distinção, diferença. Ele já reflete Deus. Por isso que ele diz, não houve diferença nenhuma. Não há diferença, não houve e não há diferença nenhuma. Entenderam isso? Vocês entenderam esse movimento de amor? Então Cristo não tem, por isso que diz, Deus não tem preferidos e preteridos, não tem. Então nós ainda estamos nesse movimento de eu amo porque, nós ainda estamos nesse movimento, porque nós ainda não temos o amor em plenitude em nós. Quando nós o tivermos ele em plenitude, qualquer ser que se aproximar da gente, a gente ama. Sem exigir e sem não ter troca. Não é meu marido, não é meu esposo, não é minha esposa, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, não é minha irmã, não é alguém que ele não é. Eu amo qualquer pessoa. Por isso que nós vamos ver a irmã Dulce em Salvador, catando pessoa na rua e levando para a instituição. Nós vamos ver uma Madre Teresa, juntou um dinheirinho, alugou um galpão enorme e foi enfiando gente lá dentro. E ela que cuidava. Nós vamos ver aqui em Minas Gerais o nosso Tadeu. Eu estive na instituição e conheci lá em Araxá. Ele começou com um idoso, depois com 2, 3, idoso jogado na rua, ele catava e levava para a casa dele. As pessoas, os vizinhos, vendo a atitude dele, ele lavava, e ele contou para mim, e era na mão, não tinha máquina não. Era vários lençóis por dia. E dava banho nos velhinhos, cuidava dos velhinhos. Hoje em dia, a instituição tem, a casa dele continua no meio, é interessante, uma casa de madeira batida no barro, limpa, 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 limpa. E em torno da casa dele está hoje um hospital e o asilo. E ele continua lá, ele mora lá dentro. Tem um Corcel 150, 1800 e alguma coisa, ele não sei como aquele Corcel ainda anda. E ele vive numa alegria. Então são pessoas que irradiam amor. Entendeu? Para eu levar alguém para minha casa, a gente não leva nem pai nem mãe, que a gente reclama. Né? Nem pai nem mãe. Principalmente se for pobre. Quando é rico, a gente não acelera a morte, que é para a gente já ficar com a herança. Não é assim que a gente faz? É o jogo do interesse. Então ele diz, o banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha. E que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, ele está pronto a atender às almas que o buscam. Olha aí, que o buscam. Então não é uma questão de dizer, Jesus diz assim, eu te atendo, eu não te atendo. Não, tu queres, me busca. Se tu me buscares, eu te atendo. Porque o amor, ele não é uma imposição divina. O amor, ele não é de cima para baixo.
O amor é dentro, é interno. Então Jesus não poderia impor o amor, mas tem que esperar o outro despertar o amor em si. Então imagina Jesus impor o evangelho: Conceição, você tem que fazer o bem. Se você não fizer o bem, eu vou ficar de mal contigo. Imagina Jesus fazendo isso. Você tem que amar. Como que eu posso obrigar alguém a amar? Amar é uma conquista, amar é um desenvolvimento, amar é uma maturidade. Então não tem como. A partir de hoje você tem que amar. Por quê? Porque eu quero. Como isso? Então isso é um movimento do ser humano ir despertando e perceber que a única forma de nós sermos verdadeiramente felizes é quando despertarmos o amor. Não só pelos nossos consanguíneos, mas realmente por uma sociedade inteira. Aí nós vamos começar, porque quando nós fizermos esse movimento, nós nos libertamos de egoísmo, de vaidade e de orgulho. O egoísmo é só para mim. O orgulho é a vaidade. O orgulho, eu estou certa. A vaidade, eu não admito que ninguém não concorde com o meu pensamento. Por isso que a vaidade e o orgulho está muito próximo. Entendeu? Então, essas são as chagas. Quando a gente realmente desenvolve esse movimento de amor, isso aqui desaparece. Aí a gente fica em comunhão com o Pai. Aí pronto, se alguém chegar e dizer: Conceição, fulano falou de ti. Você não deixa de amar fulano. Porque o mal está nele, não está em ti. Conceição, aconteceu isso. Não mina mais mal dentro da gente. Não mina. Ele não tem ressonância mais. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. Não dissesse assim: eu atendi primeiro os pecadores para depois atender os meus mais íntimos. Como é que a gente faz? A gente atende os íntimos, se sobrar a gente atende os de fora. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais, os convidados que vão se alimentar, o aproveitamento e a concessão. Muito bom, né, gente? Emmanuel. Vamos orar? Divino amigo Jesus, aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor se fará presente. Essa é a sua lição, a sua advertência a todos nós, nos informando que quando abrimos o teu evangelho, as tuas lições, quando nós trazemos a tua memória, o Senhor se faz presente em cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudo do teu evangelho. Te pedimos a permissão para darmos continuidade e te rogamos que os teus mensageiros, os nossos amigos espirituais que aqui estão, possam uma vez mais nos ajudar na compreensão das tuas lições, nos auxiliar no entendimento e principalmente, Jesus, nos ajudando a movimentar esse homem velho que habita ainda dentro de nós, nos convidando a mudanças que nos proporcionam leveza e liberdade de viver. Muito obrigada, amor querido, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Vamos para o Evangelho, então? Vamos entrar nos falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos, essa citação aqui é de Lucas, tá? Nosso Senhor Jesus, olha só que interessante isso aqui. É muito comum nós falarmos assim: mas eu me decepcionei com fulano, eu nunca imaginei. É porque nós não olhamos a árvore. E olhando a árvore, você presta atenção nos frutos, que são as atitudes. A atitude do outro
é uma forma de você conhecer a árvore, entendeu? Então, a atitude do outro vai fazer com que você preste atenção onde você está pisando. Da mesma forma, as nossas atitudes, a minha atitude, as minhas atitudes são meus frutos e me diz que árvore eu sou. Entendeu? Então, essa aqui é uma parábola do nosso Senhor Jesus, que ele diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, que é do sentimento. E o mal tira as más do mau tesouro do seu sentimento. Olha que interessante. Do seu coração e sentimento, pois a boca fala daquilo de que está cheio o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se eu carrego fel no coração, a boca vai ter fel. Para onde eu olho, eu consigo criticar, eu consigo maldizer, eu consigo ofender, eu consigo maltratar, eu consigo agredir, eu consigo humilhar, porque o meu sentimento só tem fel. Eu vou querer que saia suco de laranja dali? Suco de uva? Não sai. A pessoa tem isso dentro dela. É isso que a gente tem que entender. Então, se a pessoa está jogando veneno ácido para tudo quanto é lado, você quer que essa pessoa dê suco? Não vai dar. O sentimento dela é cheio disso. E eu tenho que avaliar como está o meu sentimento. A gente diz que o evangelho não é para o outro, é para... Sou eu que estou aqui dentro. Ficou claro isso? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco. Profetas naquela época eram os médiuns, né? Que profetizavam, né? Hoje nós chamamos de médiuns. Na época os profetas eram aqueles que profetizavam, que falavam do futuro, que ouvia, só quer dizer que Deus falava com eles, né? Então, guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha. Nós vivenciamos uma experiência com um irmão nosso que foi rotulado de médium, fazer cirurgia, e nós vimos a confusão que deu. Ele veio à tona, já conseguiu nessa encarnação começar a resgatar seus débitos. E outros que não vêm à tona? Que estão aí manipulando pessoas, encaminhando pessoas, que até aquilo que eu brinco não, eu falo sério. Quando você for conversar com alguém, você é espírita, nem todos que estão aqui, mas a maioria já são trabalhadores, são espíritas. Se algum dia alguém vem te contar alguma história em relação, eu estou vendo espírito, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, tenha caridade, por misericórdia, não rotule ninguém de médium. Isso é falso profeta, porque nem Kardec fez isso. Então, você ouvir uma pessoa contar alguma coisa, você dizer você é médium, e aí vem a concorrência depois, e você tem que trabalhar. Eu não sei aonde está escrito isso na doutrina, gente. Kardec disse que a única forma de você saber que alguém é médium é levando a criatura vai estudar, vai. Depois de uns 3 anos, 4 anos de espiritismo, vamos fazer um curso de mediunidade, nós vamos testar. Mas rotular alguém de médium, isso é de uma, como ele coloca aqui o termo, de uma falsidade profética sem tamanho, que nós vamos ter que responder. Porque às vezes a gente fala determinadas coisas no momento do diálogo e você perturba aquele irmão por um resto de uma vida. Alguns chegam até a surtar. Porque começa a imaginar, eu sou médio, e entra numa neurose. Não podemos, em hipótese alguma,
Porque se a pessoa chegar aqui se batendo todinha incorporada, ela é médium? Ela não é médium, ela está no processo de obsessão. Uma vez tratada a obsessão, de repente ela nunca mais tenha contato direto com o espírito. A pessoa chegar, eu estou ouvindo, pode ser um processo de obsessão. Uma vez feito o tratamento, cessa. Acabou. Entendemos? Sem contar as alucinações, que é a própria criação psíquica. Entendeu? Então, quando a gente fala em falso profeta, a gente coloca isso lá fora, mas nós temos que trazer para o nosso dia a dia. O que eu, como espírito, estou fazendo dentro da casa espírita? Porque as pessoas nos procuram. Olha, a Conceição é espírita. Tal qual se de repente a Nádia tem um cachorrinho, o Choio, né? Se o Choio passar mal, ela vai procurar quem? A espírita ou o veterinário? Agora, se de repente a Nádia estiver vivendo algumas dificuldades psíquicas, espirituais, ela vai ligar quem? Para o veterinário ou para a tia Conceição? Então, se as pessoas sabem que nós somos espíritas, se elas estão vivendo uma experiência diferente, ela vai te procurar. E você tem que estar pronto para dizer, não sei. Não sei. Pode ser isso, pode ser aquilo, mas eu te oriento a procurar um centro espírita e fazer um tratamento, ouvir o evangelho, fazer uma reforma moral. Gente, isso não faz mal para ninguém. Porque nós estamos aqui, meu irmão, é para nos tornarmos pessoas melhores. Então, às vezes, determinadas situações acontecem para que a gente procure Jesus. Se você não se sente bem a uma casa espírita, qual é a sua religião? Vá à igreja batista, então, vá à igreja pentecostal, vá procurar Deus em qualquer lugar que te leve a Ele. É a pergunta que foi feita ao Dalai Lama. Qual a melhor religião? Ele disse, a que te torna melhor. Porque se eu estou no espiritismo e o espiritismo não me ajuda a me tornar um ser humano melhor, o espiritismo não serve para mim. Eu em casa eu sou a única espírita. Uma irmã é católica, minha mãe é católica, 2 irmãs são católicas, minha mãe é católica e o resto são tudo evangélicos. E a mudança que eles fizeram dentro da igreja evangélica, hoje é pastor, pastora, né? Acho legal isso. A mudança que eles fizeram foi enorme. Eu só tenho a agradecer à igreja evangélica, que acolheu e que fez um movimento que eu, levando ao centro espírita, não consegui. Por quê? Porque não era o idioma deles. Não era. Eles conseguiram se adaptar na igreja evangélica e estão bem. Estão felizes. Deixaram de beber. É um pai maravilhoso. É uma mãe dedicada. Entendeste? Então se encontrou. Então, não existe a melhor religião. A melhor religião, em verdade, é aquela que me torna um ser humano melhor. Então, se dentro do espiritismo eu não consigo fazer essa mudança, ou eu nunca entendi o espiritismo, na sua essência, eu nunca realmente compreendi, ou verdadeiramente ele não serve para mim. Teria que procurar uma outra. Entendeu? Nós vamos ficar no item 1, tá? A próxima semana a gente entra no 2. Algum comentário, alguma pergunta? Foi bom o aprendizado? Então, meus irmãos, agradecemos ao nosso Senhor Jesus. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.